Eu queria começar esse vídeo aqui dizendo que eu prefiro 1000 vezes ser ateia do que ser evangélica e discriminar pessoas pelas suas orientações sexuais. To think the storm that shook me wasn't the ending, that maybe saving she's hiding inside the breaking. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundeberry, sejam bem-vindos ao meu canal. E eu estou começando mais um Caminha e Fala aqui. Eu estou na roça, hoje é domingo, e como de costume eu estou saindo agora para fazer uma caminhada na floresta. Eu sempre faço isso quando estou aqui. E aproveito para gravar também um Caminha e Fala, porque daí a gente vai conversando, eu vou conversando com vocês, vou falando um pouquinho sobre algumas reflexões que eu tenho, sobre alguns pontos de vista que eu tenho sobre algumas coisas e posto para compartilhar com vocês. É uma forma para mim também de trazer um pouquinho vocês mais para perto do dia a dia, das coisas simples. E é isso, gente. Para você que está chegando agora aqui no meu canal, meu nome é Flávia, eu sou brasileira, vivo aqui na Suécia desde 2013, sou casada e tenho uma linda filha chamada Sofia, que é bilíngue, ela fala português e sueco. Então eu vou caminhar agora aqui pela floresta, eu faço normalmente 1 hora de caminhada sempre que eu saio. Lubis já está por aí correndo em algum lugar procurando algum veado para atacar. E eu vou caminhando e falando com vocês. De vez em quando aqui no meu canal surge a pergunta sobre a minha religião. As pessoas perguntam sobre a religião da Suécia e perguntam também sobre a minha religião em especial. Em breve vai ter um vídeo aqui com estatísticas falando sobre a religião da Suécia, mas hoje eu vou falar especificamente da minha relação com o cristianismo. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha talvez 6 ou 7 anos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Era uma igreja que ficava próxima da minha casa, a igreja do bairro. Então eu comecei lá participando de cultos de crianças, assim, grupos de crianças. Tinha várias atividades, tinha uma líder que era muito didática, ela era ótima, ela fazia muitas coisas legais. E então eu cresci dentro desse ambiente. A minha mãe, ela ia esporadicamente, assim, na igreja, mas as minhas irmãs e eu, nós éramos bem fiéis, assim, a gente ia para todos os cultos. Essa mesma líder que eu falei agora, né, chamada Cristina, ela passava nas casas, assim, da gente, nos domingos, por exemplo, que é quando tinha culto e começava mais cedo com as crianças, ela passava nas nossas casas nos buscando. Então a minha infância foi muito isso, ir para a igreja, brincar fora. E a igreja, a protestante, ela esteve muito presente na minha vida, teve um papel muito importante, porque eu estive lá desde que eu tinha mais ou menos 6 anos até 23, que foi quando eu parei de frequentar, e provavelmente eu vou dizer aqui nesse vídeo o que aconteceu, ou eu deixo para um próximo vídeo para dizer por que eu parei de frequentar. Eu pensei de vir sozinha para gravar uns viados aqui para vocês, mas o monstrinho, quando ela me vê saindo na porta, ela já sobe e fica lá em cima me esperando no meio do caminho. Então não deu para vir sozinha. Mas ela ama esse lugar, essa floresta é o paraíso dela. Eu também adoro, então eu deixo ela vir. Mas aí não tem viado, gente. Viado é só quando ela não tá. Coloquei os óculos porque eu estou de frente para o sol e o sol tá bem no meu rosto, então eu não consigo enxergar direito. Mas então, continuando, né, aqui a minha história da igreja, eu estive lá até meus 23 anos. Aí depois eu posso explicar por que eu saí, se vocês quiserem, no outro vídeo. Então eu participei de tudo que vocês imaginam, sabe? Eu comecei no grupo das crianças, aí lá no grupo das crianças, logo quando eu tinha, sei lá para os 12 anos, eu já fui promovida a regente. Quem é protestante, vai na igreja, sabe. Quando você está lá na frente assim, né, e faz para as crianças cantarem, aí você dá pausa, enfim, eu fazia essas coisas e foi assim que eu comecei, vamos dizer, a minha carreira dentro da igreja evangélica.
Conforme eu fui crescendo, eu estudava muito a Bíblia, muito mesmo. Eu sempre fui uma criança, adolescente estudiosa. Então, eu li praticamente a Bíblia inteira. Eu sei praticamente a Bíblia de có e salteado. E eu acho que é um livro lindíssimo. É muito lindo. Tirando a parte das distorções que as pessoas fazem na igreja, né? Então, o que eu vejo hoje são muitos líderes aproveitadores que usam o pouco conhecimento a mais do que tem, porque a gente sabe, né, que infelizmente muitas pessoas evangélicas são pessoas que são manipuladas, são pessoas que não têm conhecimento da palavra, elas não leem elas próprias, elas ouvem e acreditam em tudo que os pastores ou os líderes dizem. Eu sei porque eu estive nesse lugar onde eu ensinava a Bíblia para as pessoas. Tem uma coisa na igreja chamada escola dominical, que é como se fosse uma aula que era todo domingo de manhã, acho que ainda existe, e nessa aula as pessoas que vão, elas aprendem sobre a Bíblia. Eu lembro que tinha livros, revistas, cada semana tinha uma aula, uma lição, e eu dava essas lições, dei durante muitos anos para jovens. E aí então eu tinha que estudar muito a Bíblia, né? Para não chegar lá nas aulas e não falar besteira, até porque outras pessoas também liam e iam me fazer perguntas. Então essa coisa de ser professora, eu acho que eu já tive desde sempre e que começou na igreja. Além de ter uma professora que me incentivou muito na escola, na igreja foi onde eu comecei de fato a exercer essa função de professora, que é o meu trabalho hoje. A igreja, gente, para mim foi uma grande escola, sabe? O que eu posso falar sobre isso? Uma grande escola onde eu fui tanto aluna quanto professora. Mesmo essa parte do teatro, que é bem aflorada para mim hoje, né? Virou uma profissão, começou na igreja. Eu, juntamente com uma amiga, a Flor, a gente montou um grupo de teatro na nossa igreja e a gente fazia peças incríveis. E nós estávamos ficando assim tão conhecidos por causa das nossas peças, que eram muito boas, que pessoas assim de outras igrejas convidavam a gente para ir fazer apresentações nas igrejas deles. E então eu funcionava assim, na verdade eu gostava mais era de dirigir, eu dirigia as cenas, às vezes eu atuava também, mas eu gostava mais de dirigir, trabalhar com pesquisa de cenário, figurino. Eram muito bem feitas, assim, para o pouco conhecimento que a gente tinha técnico e também para a estrutura que a gente tinha. A gente era pobre e não tinha muito dinheiro para investir em muitas coisas, mas as pessoas sempre ajudavam também. Então a igreja para mim foi um lugar muito importante, onde eu aprendi muito sobre a Bíblia, eu aprendi teatro também, fazendo, né? Aprendi... E eu aprendi muito lá sobre amor ao próximo, sobre o que de fato a Bíblia dizia, que é você amar o próximo como a si mesmo, que todos são bem-vindos, né, à casa do Pai. Por exemplo, quando eu cresci, falava-se na igreja já sobre, por exemplo, homossexuais não irem para o céu. Mas essas pessoas eram bem-vindas à igreja. Não tinha, pelo menos assim, nos núcleos que eu frequentava, não existiam pastores homofóbicos que excluíam essas pessoas, como hoje, por exemplo, eu vejo muitos líderes evangélicos fazerem isso. Eu vejo muitos líderes evangélicos apoiarem presidentes que falem contra as minorias. Eu não via isso. O que eu via muito na igreja na época que eu era criança e que frequentava era amor ao próximo. E o que se dizia, inclusive, né, sobre as pessoas que são homossexuais, é que assim, elas são bem-vindas, que Deus as amava como elas eram, e que depois, se Deus, né, tocasse no coração delas, que elas quisessem, Deus poderia transformar a vida delas para que elas mudassem as práticas. Era um tipo de homofobia, mas não era como é hoje, porque não se tinha conhecimento, sabe? Durante muitos anos, na história da humanidade mesmo, acreditou-se que a homossexualidade fosse uma doença. Então é compreensível que você pense que a pessoa pode ser curada. Mas hoje, com tanto
estudo que a gente tem, tanta ciência, tanta evidência, você ainda continuar tratando a homossexualidade como doença, para mim é um dos maiores absurdos que possa existir. E eu não posso acreditar que uma pessoa que seja cristã possa se posicionar de forma tão contra as práticas alheias, como se hoje em dia não é Deus mais que transforma a pessoa. É o preconceito das pessoas que faz com que as pessoas tenham medo de ser quem elas são. E isso, para mim, foi uma decepção tão grande assim com a igreja, com os líderes atuais. Hoje, gente, talvez vocês podem me apresentar, mas eu não conheço um líder, pelo menos famoso, que está na mídia, que eu tenha qualquer respeito ou admiração por eles. Porque eles entraram numa onda, sabe? De maldade, de xenofobia que não condiz com a Bíblia. Nada disso que eu tenho visto condiz com a Bíblia, condiz com o que Deus ensinou. Então, para mim, é muito chocante essa parte. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Eu sempre ouvi na igreja, né, enquanto eu vivia lá, que fé você não questiona, você simplesmente aceita, porque a pessoa que não tem fé, não acredita em Deus, blá blá blá. Mas para mim essa máxima nunca funcionou. Eu sempre questionei tudo. Então, duas coisas especificamente me deixavam bem irritadas na igreja, assim. A primeira delas, e eu acabava sendo um problema para os meus líderes, né? Porque eu também fazia parte da liderança. Eu liderei um grupo de jovens que tinha 40 jovens. E eu era líder deles. Então, eram pessoas assim que confiavam em mim, mas eu nunca fui uma pessoa assim, doutrinática, sabe? Eu sempre acreditei que Deus era um ser muito mais tranquilo do que se prega hoje. Então, por exemplo, quando falavam que Deus, que os homossexuais iriam para o inferno, eu nunca acreditei que alguém quisesse nascer com uma condição que fosse abominável diante de Deus, como diziam, né? Então eu nunca acreditei, por exemplo, nisso. Eu falava, não, se Deus criou uma pessoa que é homossexual, porque não é uma escolha, tá? É uma condição, a pessoa nasce assim. Se Deus criou isso para mandar para o inferno, Deus é ruim pra cacete. Assim, não estamos falando aqui do mesmo Deus, são deuses diferentes, não é isso aqui que está na Bíblia. Então eu nunca acreditei nisso, nunca acreditei. Ou quando eu ouvia muito também na igreja, sei lá, alguém morreu e não era cristão, ai que pena, morreu sem salvação. Eu nunca acreditei nisso também, porque eu sempre acreditei que Deus era muito mais que tudo isso. Deus era muito mais do que um ser que exigia que as pessoas fossem para a igreja e que se encontrassem lá. Eu acho hoje que a igreja é um lugar muito bom para quem gosta de ter uma vida social, encontrar outras pessoas, dividir os mesmos valores, né? A igreja é um lugar onde muitas pessoas têm o apoio que o Estado não dá, porque o Estado ele não ajuda muitas pessoas como deveria, né? Ele não serve muitas pessoas como deveria, então muitos acabam encontrando na igreja esse local. Então, nesse sentido, é um lugar muito bom, mas não é necessário, não é obrigatório que as pessoas estejam lá para que elas vão para o céu quando elas morrem, se é que existe esse céu como a gente imagina na nossa cabeça, né? Porque tudo é criação imaginária também. E depois eu sempre questionei as outras religiões. E as outras religiões, gente, existem milhões de outras no mundo. Todas essas vão para o inferno, só a gente que é o certo. Eu sempre questionei essas coisas, sempre. Então, para além disso que falavam dos homossexuais, outra coisa que me deixava bem irritada, assim, e que sempre ficava pistola na igreja, é crescer ouvindo que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Isso me deixava louca. Então, por exemplo, eu cresci numa família, numa casa, né, onde a minha mãe era a pessoa que fazia tudo, ela mandava em tudo, ela decidia tudo, não tínhamos nenhum homem ali para decidir sobre nós
o que eu achei maravilhoso. Por isso que eu falo, já falei em outros vídeos, que eu acho que a minha mãe, ela já era feminista sem saber nada sobre o feminismo, né? Aí eu pensei, como que a minha mãe, essa mulher tão independente que é, do jeito que ela é, vai, sei lá, casar com um homem e vai permitir que ele decida tudo sobre ela, porque a Bíblia diz que ela tem que ser submissa, então ela vai obedecer tudo que esse homem quer. No, no, no. Então essa foi uma coisa, por exemplo, que eu nunca preguei, porque eu sempre acreditei, ainda acredito, né, que nós somos seres humanos iguais. Que talvez uma das maiores diferenças entre o homem e a mulher seja a força física. Então eu não podia aceitar isso, isso era uma briga. Eu discutia assim com os meus líderes, sabe? Sobre que isso era um absurdo, que eu não acreditava que era bem dessa forma, que eu não acreditava que podia existir um Deus bondoso que subjugasse a mulher dessa forma. Então era uma questão assim que eu nunca aceitei. E ainda hoje, eu não posso dizer que hoje eu sou uma pessoa feminista, porque eu não estudei muito sobre o feminismo. Eu tenho feito ultimamente isso. Tenho lido livros, tenho aprendido mais. Mas eu posso dizer que eu concordo com muitos dos valores do feminismo, pelo menos os que eu conheço. Porque, ao contrário de que muitas pessoas pensam sobre o feminismo, né, que é a mulher querendo ser mais que o homem, ou a mulher querendo ofender ou humilhar o homem, não tem qualquer relação com isso. O feminismo é a mulher exigindo direito de ser tratada igual em todos os aspectos, tanto em casa, com a divisão do trabalho doméstico, tanto no trabalho, com um salário justo e igualitário. Isso é a base do feminismo. E quem fica dizendo que feminismo é outra coisa, não sabe nada, não aprendeu nada, não leu nada. Então, eu sempre fui feminista, eu acho, desde o início. Quando eu definitivamente parei de frequentar a igreja, eu tive uma decepção muito grande com o meu líder na época, que daí já era um líder de outra igreja, não era da igreja que eu cresci. Mas não foi só por isso, eu acho que isso... Luvis, come. Luvis, come. Foot, Luvis, foot. Foot. Hey, foot. Come. Eu tenho que controlar o monstrinho, porque passou uma pessoa ali, e se eu não controlar o monstrinho, ela avança nas pessoas, porque pinche é terrível. Se você quer um cachorro, pense bem se quer um pinche, é a coisa mais linda e gostosa e fofa do mundo, mas é monstro, gente. Então, continuando aqui. Então, quando eu saí, né, eu tive uma decepção bem grande. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu, mas não foi só por isso. Eu acho que essa foi, assim, o estopim, a gota d'água, porque eu já estava muito questionadora, muito... com muitas confusões, com muitas coisas que eu não acreditava. E hoje eu acredito que não existe nenhuma religião perfeita. Eu acredito que todas as religiões convergem para o mesmo Deus. Não existe nenhuma religião perfeita e eu acho que todas as religiões convergem para o mesmo Deus. Que uns podem chamar de Jesus, de Cristo, outros podem chamar de Buda, outros podem chamar do que for, sabe? Hoje eu acredito nisso, de verdade. E eu tenho muito mais empatia pelas pessoas do que eu tinha antes, porque antes eu olhava para as pessoas com um olhar de julgamento. Era como se eu soubesse toda a verdade e as outras pessoas não. E hoje eu olho para as pessoas, eu ouço as pessoas, eu não acredito em muita coisa, mas eu respeito se a pessoa acredita naquilo e aquilo faz bem para ela. Hoje, gente, a minha relação com o cristianismo é de muita vergonha alheia, sabe? Eu tenho muita vergonha alheia hoje, porque quando eu cresci, eu vi muito falar de um Deus amoroso. Hoje, o que eu ouço, assim, de muitos pastores que estão na mídia, é pessoas falando de um Deus raivoso, de um Deus excludente, Deus que escolhe um grupo de pessoas e exclui outros completamente porque não seguem o mesmo valor. Gente, eu tenho visto hoje cristãos, pessoas evangélicas, fazendo
arminha com o dedo, arminha com o dedo, assim, ó. Eu tenho visto cristão dizendo que vai metralhar a petralhada. Então eu fico pensando, gente, que Deus é esse que essas pessoas estão servindo? Não é o mesmo Deus que eu aprendi. Se eu pegar a Bíblia hoje e abri-la e começar a ler, eu tenho 2 Bíblias em casa, eu não vou ver nada disso. Eu vou ver um Deus amoroso, um Deus dizendo que se você apanhar numa face, que você deve dar outra, que você deve fazer o bem sem olhar quem, que você deve amar o próximo como a si mesmo. Então eu não acredito que alguém gostaria de levar um tiro, né? Ninguém gostaria de dar um tiro na própria cabeça. Mas cristão fazendo arminha com o dedo, para mim isso é o pior tipo de cristão. E eu prefiro 1000 vezes, como eu disse no início desse vídeo, né? Ser ateia ou me relacionar com pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas que respeitam o ser humano, que veem o ser humano como alguém igual a ele, como alguém que tem os mesmos direitos que ele, como alguém que tem direito à sua privacidade, às suas escolhas e que tem o direito de não ser julgado por todas elas. Então, assim, eu espero que nesse ano o Brasil saia desse buraco onde entrou, sabe? Nesse momento onde tem se pregado tanto ódio, eu acho que é o pior momento. Que as pessoas que voltem a ler as partes que mais importam do Evangelho, que diz, por exemplo, que Deus é amor, que fala, por exemplo, que você não é melhor que ninguém, que a gente colhe o que planta. É essa parte que eu espero, assim, de verdade, que volte a estar em evidência dentro do meio evangélico. E quem sabe, né, eu posso voltar a ter respeito de novo por essa religião que eu frequentei há tanto tempo, mas que eu passo bem longe agora, porque eu estou preferindo 1000 vezes estar com alguém que não tem religião, mas que tem amor no coração. Então era isso, gente, que eu queria falar um pouquinho nesse caminho e fala de hoje, nessa reflexão. Agora eu vou dar uma corridinha, que o objetivo aqui, na verdade, foi perder um pouco de caloria, né? Então eu vou começar a correr agora. Fale aqui o que vocês acham, se vocês acham que eu estou exagerando, se vocês acham que, na verdade, não é bem assim. Mas eu tenho visto cristão disseminando ódio. E isso, para mim, é a pior coisa que pode existir. Conhecendo tanto a Bíblia quanto eu conheço e tendo crescido num ambiente onde falava-se muito mais de amor do que de ódio. Deixe aqui seus comentários, o que vocês pensam sobre isso. Eu vou adorar saber, vou mesmo adorar saber, porque talvez a minha visão de quem está de fora, né? Eu estou muito tempo fora do Brasil agora, talvez eu esteja equivocada, talvez essa onda de ódio que eu tenho visto na internet não seja assim tão real no dia a dia de vocês aí. Me conte aqui, que eu vou adorar saber. Eu respeito a todas as religiões. Para mim, não importa qual é a sua religião, você que me segue aqui, você é respeitado e é bem-vindo. E eu acredito que se você faça o bem, o céu é para você também. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, gente. Deixa o like, se inscreva no meu canal se ainda não está inscrito. E pode escrever também sugestões de outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui, que eu gravo com muito prazer, tá bem? Obrigada por terem assistido esse vídeo. Monstrinho, dá tchau. Dá tchau, monstrinho. Monstrinho, deixa eu dar tchau. Obrigada, então, por terem assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. O meu objetivo não foi vir aqui criticar a religião, o cristianismo, porque eu sempre me considerei cristã. Eu só queria falar um pouquinho sobre o que está me incomodando muito nos últimos anos, que é essa onda de ódio gratuito que os evangélicos, uma grande maioria, anda por aí distribuindo. Eu conheço cristãos maravilhosos, pessoas da minha época, que não se deixaram levar por essa onda de ódio que a gente tem visto hoje e que continuam fazendo as coisas exatamente da forma que Jesus ensinou. Obrigada e beijo!